que você tem a dizer sobre isso também em relação à entropia, a vida ou a evolução dos organismos? São duas perguntas diferentes. O surgimento da vida e a evolução dos organismos, que são coisas diferentes, que inclusive os criacionistas vivem colocando tudo no mesmo saco, né? Falando que a evolução diz que a vida surgiu do nada, etc. Mas são duas coisas diferentes. O que elas têm a ver com essa questão da segunda lei da termodinâmica? A segunda lei, ela viola, então, a possibilidade de surgir vida e a evolução dos organismos, e você pode, inclusive, já também emendar aí explicando, né, para o pessoal o que é a vida, né, falar sobre essas definições de vida, etc. Então, eu queria começar dando um exemplo para vocês, né? Já que você mostrou aquela figurinha lá, que tem partículas num compartimento, uma divisão, depois você tira a divisão e as partículas tendem a se distribuir uniformemente, né, no compartimento. Eu queria dar um exemplo real da vida. Vamos pegar um neurônio, sistema nervoso. Como que é um neurônio? Você tem, não sei se vocês lembram das aulas de biologia, mas você tem a célula, ela tem uma membrana, né? Essa membrana tem no neurônio também. Ao invés de usá-la esférica, vamos planificar, porque ela tem o neurônio ele tem uma região bem compridinha, que chama axônio, que transmite uma coisa chamada impulso nervoso, né? Que vai de um ponto do corpo para o outro. Como se fosse uma mensagem. Isso é super importante para organismos multicelulares, né? Como que funciona isso aí? Funciona usando justamente princípios da segunda lei da termodinâmica. Nessa membrana, você tem aquele... O que é a biologia se não física aplicada, não é mesmo? Física aplicada, né? Exatamente. O meu celular estava ligado aqui. Exatamente. Se você for ver a ferro e fogo, não existe. Existem poucas coisas na biologia que são dela. Né? O resto é física. E eu estudei bastante isso. Eu estudei biofísica. Então, a gente usava mais física do que biologia para explicar os fenômenos. Mas a biologia tem as suas disciplinas peculiares, né? Como a evolução, por exemplo. Evolução, ecologia, né? A gente tem. Mas quando a gente vai ver a base das coisas, ela é celular e é molecular. E as moléculas se comportam fisicamente, né? Então, imagina, você tem lá o seu neurônio para transmitir o impulso nervoso, ele é um fiozinho, tá? Nós vamos pegar a membrana, que é uma camadinha, existe o lado de fora do neurônio e o lado de dentro. Então, dentro é dentro da célula, e fora são os líquidos do seu corpo ali que estão ali. E é constatado que nos seres vivos a gente tem uma grande concentração de sódio do lado de fora, o sódio, o mesmo sódio que tem no seu sal de cozinha, né? Que é aquele átomo, aquele elemento químico representado por Na. E ele tem uma carga positiva, tá? A gente tem muito sódio fora da célula e menos sódio dentro da célula. Não é tipo 1 quilo de sal, é tipo 150 milimolar, que é uma quantidade bem pequenininha, mas a gente fala que fora é maior e dentro é menor. Isso aí cria uma coisa chamada gradiente de concentração, que era o que tinha naquela figurinha, né? No compartimento desse lado estava cheio, desse lado estava vazio. Isso para nós é chamado gradiente de concentração. E na membrana tem umas portinhas que abrem e fecham e que deixam passar somente o sódio. Tem mais portinhas, é que eu não vou explicar todo o fenômeno do impulso nervoso, que você dá algumas aulas, né? Não dá para fazer aqui na live, mas uma das partes do neurônio, o início, é abrir, o neurônio recebe um estímulo que abre essa portinha de sódio. E aí? Você tem muito sódio fora e um pouquinho só dentro. Eles vão obedecer essa segunda lei da termodinâmica, vai ter uma tendência ao aumento da entropia. Então, o sódio que está do lado de fora passa para o lado de dentro. Isso faz com que eu leve cargas positivas para dentro da célula, alterando essa questão de balanço de cargas elétricas no neurônio.
tá? Então, essa condução de cargas elétricas faz com que se crie, depois tem toda uma explicação que envolve também potássio, cálcio, tem toda uma explicação que faz esse sinal percorrer o neurônio e ir de um lado do seu corpo para o outro, né? Então, você leva um espetão aqui de um alfinete, essa mensagem vai para o seu cérebro. Opa, senti dor. Todo esse processo está obedecendo leis da termodinâmica. Tá? Agora, se ficar entrando muito sódio, vai chegar uma hora que as concentrações ficam iguais. Então, o que o corpo faz? Ele tem uma outra proteína especial na membrana, que depois, né, na verdade, ela fica 24 horas por dia, jogando o sódio para fora. Só que para fazer isso, ela tem que gastar energia. E é por isso que nós precisamos nos alimentar e ter essa energia. Senão a gente chega uma hora que entra em colapso o sistema nervoso. Então, veja, nós não somos um sistema fechado. A gente precisa pegar energia de fora. No caso, a gente usa energia química, que é a glicose, que também é convertida num outro tipo de energia, que já tem todo um processo também termodinâmico dentro da célula, que é a produção de ATP, que é a nossa energia química. Esse ATP é usado nessas bombas, que a gente chama de bombas, que vão jogar o sódio constantemente para o lado de fora. Essas bombas não participam do impulso nervoso, elas só mantêm o gradiente de concentração, às custas de energia. Tá? E quando essas portinhas abrem, que são canais para sódio, o sódio entra no interior do neurônio e inicia o processo do impulso nervoso. Tá? Esse é só um dos exemplos de centenas ou milhares que você vai encontrar no corpo dos seres vivos ou nas células, que utilizam princípios dessa lei da termodinâmica, né, e que nós somos capazes de tirar proveito dela. Então, isso mostra como a vida pode florescer, mesmo o universo indo em direção ao aumento da entropia. A gente usa o aumento da entropia a nosso favor. E quando a gente tem energia, a gente cria esses gradientes, então a gente diminui a entropia, para depois liberar e deixar ela agir, e nessa ação gerar trabalho. Não sei se estou errado, eu estou errado que ele gera trabalho, né? E ao gerar trabalho, nós fazemos as nossas atividades. Reações químicas, né? Enfim.